Começando mais um episódio do nosso Pod do Bem, que está sendo um sucesso nas redes sociais, tanto no YouTube quanto no Instagram. Página Pará de Minas bombando alguns cortes. Instagram também do Eduardo e do Daniel, com engajamento muito legal. E o engajamento mais legal ainda é o comentário de vocês. O que vocês estão achando do nosso Pod do Bem? Tem alguma dúvida, alguma sugestão? Outros episódios ainda vão entrar aqui e você pode participar com a gente também dando sugestões. Manda mensagem pro Eduardo, pro Daniel lá, sugere algumas coisas, porque outros episódios vão ser gravados. Então, como vocês estão acostumados, a cada Pod do Bem nós recebemos aqui novos convidados. Vou apresentá-los daqui a pouco, mas vou começar com vocês dois primeiro. Eduardo, tudo bom? Seja bem-vindo mais uma vez, né? Tudo bem, eu acho que o nosso canal realmente está nos estimulando muito, porque é uma oportunidade de a gente falar do trabalho, da política, de uma forma real, descontraída. Fico muito feliz com a reação do público e agradeço os nossos convidados hoje, né? O Jabá que está aqui, a Gisele, que trazem também visões de mundo bem peculiares, porque cada um atua num segmento da sociedade. E isso, para nós que temos uma representatividade política, é muito importante. É perceber o mundo a partir do olhar dos nossos eleitores e do cidadão. E aí, Dan, belezinha demais? Como é que tá? Nas viagens o pessoal tem falado? Tem falado, tudo bem, graças a Deus. Queria também agradecer os nossos convidados aqui de hoje. E o pessoal tem comentado que foi muito bom, foi sucesso, né? Nosso primeiro podcast. E é isso, eu acho que quanto mais tiver aí a participação de pessoas diferentes que constroem a sociedade no seu dia a dia, trazendo a política mais perto das pessoas que constroem, né, o nosso cotidiano, a gente vai levando a política de forma leve, descontraída, mas também com a seriedade que a gente merece, que é tratar as coisas para a gente fazer o bem. Ontem eu recebi uma mensagem de uma mulher, de um jornalista lá de Brasília, que ele trabalhou comigo quando eu fui presidente da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional. Ele gosta muito de mim. E ela perguntou, não tem jeito de convidá-lo também para participar do podcast? Eu falei assim, olha, com prazer. No entanto, agora eu preciso das pessoas que moram no estado aqui, né? Mas o compromisso foi firmado para mais 4 anos de podcast, então vai ter tempo dele pegar um voo lá e vir para cá, né? Então, o REC, meu amigo lá, quem sabe, nas próximas, no ano que vem, ele estará com a gente também. Show, né? De bola. Eduardo e Daniel já anteciparam. Adilson Jabá, seja muito bem-vindo. Prazerão ter você aqui. A gente vai bater um papo. Conta um pouquinho, antes de eu passar para a nossa outra convidada, quem que é você, um pouquinho da sua história para a gente. Sim. Bom, eu comecei o taekwondo mais cedo, com 14 anos. E trabalhei muito nessa área do taekwondo mesmo e participei de muitas competições. E hoje, atualmente, eu estou estudando aula mesmo. Então a gente pode hoje abordar muita coisa interessante dessa questão da juventude, da inserção deles na sociedade, da importância do esporte para essa galera. Acho que tem muito assunto para a gente falar aqui hoje, né? Sim, é um assunto muito importante, né? Porque a gente vê hoje, com a pandemia aí, teve um isolamento muito grande, né? Principalmente as crianças, desenvolvimento, a socialização. Então agora, assim, voltando ao esporte mesmo, e a gente precisa muito debater sobre isso. Show de bola, vamos falar sobre isso. Gisele Martins, tudo bem? Seja bem-vinda. Eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui. Meu nome é Gisele Martins, trabalho no supermercado Martins, sou diretora comercial, vice-diretora da AMES Jovem, que é um braço da nossa associação mineira de supermercados em Belo Horizonte, vice-presidente regional da AMES também, diretora da CIPAM, e estou aqui para compartilhar com vocês. A Gisele me deu até um gancho de uma pergunta que eu vou fazer para você já. Mas primeiro, Ramona Ribeiro, prazer novamente. Hoje você vai com o microfone do Thiago Verli, não da Gisele, Hoje né? eu vou no daqui, ó. Ah, tá. Tudo bem, Ramona? Tudo bem, prazer estar aqui novamente. O primeiro podcast teve uma repercussão muito boa, né? O segundo também. Isso é interessante para falar de política de um jeito informal, que todo mundo entende, cada um com suas vivências, seu dia a dia. Isso é importantíssimo. Eu tô amando estar aqui. Obrigada. Primeiro podcast você ficou acompanhado da Maraísa, agora da Gisele. O negócio tá bom. Tô chique, não tô? É legal, assim, é sorvete, no outro dia pão de queijo. Aí a gente tá esperando os recebidos, né, agora? O sopinho do Rony. Não, o sopinho foi um problema mais sério pra poder, né? Porque aí não é nem pão de queijo, nem sorvete, né? Mas, assim, O a gente não importa com esses recebidos não, né, Daniel? E o importante é a diversidade, não é? Eu gosto, entendeu? Então, Pra gente experimentar todo
tipo de produto, né? A gente sabe. Ramona, eu fiquei feliz hoje, você me deu a notícia que você vai ter a sua própria página aí, né? Isso, nós vamos. A gente está bom. com um projeto muito bacana, a gente vai inaugurar dia 20 de setembro agora, se Deus Hoje quiser. é dia do aniversário da cidade. Isso. Eu chama podia Portal da falar Cidade. dele? Ou... Pode, claro. Quanto mais A divulgação, notícia dela melhor. em primeira tá? mão, melhor ainda. Ótimo. Um furo de reportagem desse. E não se esqueçam, sigam no Instagram, Portal da Cidade Pará de Minas, vocês não vão se arrepender. E vocês também, viu? Vou Pode cobrar. Tá bom. Já Vocês ganhamos a seguirem canetinha lá. pra virar... Faz propaganda pra Pois mim. é. E aí, Thiago, como é que foi a repercussão? Bastante, viu? Foi bacana demais. Mais uma vez, obrigado pelo convite, estar participando aqui com vocês. Espero que eu possa agregar com algumas perguntas cirúrgicas. Não, você já separou aí. Sua parte é a parte primordial dessa Os brincadeira. cirúrgicas dele, né? Vamos começar a conversar, então. Vou aproveitar o gancho da Gisele, Jabá. Ela falou a respeito um pouquinho da carreira dela. A Gisele tem 28 anos. Ela falou que ela é vice-presidente da Associação Mineira de Supermercados. Ela é diretora disso, diretora daquilo. E ano passado ela ganhou um prêmio como sucessora do ano no estado de Minas Gerais, no ramo supermercadista. Então, vindo de Pará de Minas, você vê que tem uma pessoa da cidade, que tem uma representatividade no estado grande. Isso é muito legal. E o Daniel, eu queria emendar uma pergunta para você. Muita gente vê a Gisele, 28 anos, e fala assim, ela não tem experiência, ela é nova. E muitas pessoas veem, às vezes, uma pessoa que tem 30, 40 anos de experiência e fala assim, precisa de gente mais nova para substituir. E isso está acontecendo muito agora, né, Daniel, nesse período. A gente conversa muito sobre energia e ideias. Eu acho que idade não influencia em nada se você não tem conhecimento, se você não tem energia, se você não tem ideias. Vamos levar isso para o lado da política. Você tá vindo e muita gente, a gente brincou naquele primeiro episódio com o Bier, falando que o menino, e muita gente fala assim, o Eduardo tá indo pro 8º mandato. Como que vocês veem essa situação? É de fato uma questão de idade ou uma questão de ideias e energias? É uma questão de ideias e energias, até porque eu nem gosto muito dessa palavra experiência. Eu prefiro substituir ela por vivência. Porque a vivência te dá concepção independente da sua idade. E sim de como que você encara os desafios que são colocados para você. Quando nós temos aqui a Gisele, 28 anos, como você disse, né, já comanda um supermercado do interior, que isso ainda tem um peso maior, e por ser mulher. Porque a sociedade, ela infelizmente, ela carrega um machismo muito grande. Então, jovem, mulher e ainda do interior, você tem barreiras a ser vencidas muito maior do que qualquer outra pessoa nesse sentido no ramo que ela está, por exemplo. Então eu acredito que na política é a mesma coisa. Como que você renova? Você não renova, não é com pessoas novas, com novas ideias. E se você tem uma vivência que te dá essas novas ideias, isso começa a prestar atenção, o eleitor começa a prestar atenção no sentido de compreender que a sociedade ela muda. Graças a Deus ela muda. Hoje, por exemplo, assuntos que são discutidos hoje, talvez antigamente jamais eram colocados. Ou também, às vezes, a gente fica vendo programas humorísticos do passado, por exemplo, os Trapalhões. Se fosse colocado hoje os Trapalhões no ar, eles iam ser processados imediatamente. Porque naquela época era um outro tipo de vivência, um outro tipo de concepção. Hoje nós temos uma outra visão de mundo. E que, se você acompanha essa visão de mundo, faz você ter novas energias para você compreender o meio que você está e também trazer novas ideias mediante uma mudança que a sociedade tem. Então eu acredito muito, Hugo, que todos esses desafios de um preconceito que a sociedade te impõe, independente do ramo que você está, a gente tem que compreender que hoje não há espaço mais para você não ter condição de pelo menos ouvir o diferente. Eu acho que é isso. A gente estava, né, Ramona, montando umas pautas antes da entrevista e, mediante isso que você falou, dessa questão de novas ideias, novas energias, o site do Eduardo tem 10 novas metas para o próximo mandato. Então é isso que tem que ser avaliado, né, Eduardo? O que a gente pensa de projeção daqui para frente? Você falou num podcast que você não gosta de falar do que você fez, mas você gosta de falar das suas ideias daqui para frente, né? Eu queria também comentar sobre isso, né? Quando a Gisele tem 28 anos de idade, eu tenho 28 anos de mandato. Então você vê que bacana esse encontro realmente de ideias, concepções, e eu falo que o que é pior na vida é quando a gente emburrece. E emburrece é quando você perde a capacidade reflexiva
de acompanhar o tempo, de acompanhar a evolução de conceitos. Significa que a pessoa que estagna e não percebe o que está à sua volta. Então, eu acredito que já convivi com pessoas que estagnaram na vida e às vezes elas nem se percebem que elas têm que sair de campo, sair da área. Agora, quando você está presente nos debates e realmente está aberto a incorporar novas concepções, você nunca caduca. Eu até falo com meus amigos e com os meus companheiros do movimento apaiano, o dia que vocês perceberem que eu estou caducando, pelo amor de Deus, me avisa, me comunica. E a caduquice para mim é isso, é você ficar olhando pelo retrovisor e não percebendo o que mudou. Tanto é que na minha expectativa de trabalho constante, eu gosto de ter jovens do meu lado, como também gosto de pessoas que já têm vivências maiores. E esse somatório revigora o ambiente. Um mix de experiências. E tem uma coisa importante, nós estamos aqui, cada geração tem uma linguagem. Nós adquirimos linguagens distintas nas gerações, até as gírias mudam, né, na geração. De vez em quando com meus netos ou com meus filhos eu falo uma gíria antiga, né? O pessoal fala, o que significa isso, né? Mas você vê que o processo de incorporação de novas formas de pensamento, ela expressa também na sua condição de comunicação. Quando nós estamos aqui, nesse formato, era uma coisa que não existia tecnologia para tal, né? Era tudo muito enquadrado. Quando nós hoje procuramos ter conversas realmente descontraídas e não formais, aquelas caixotes de comunicação política, aquilo é o que mais distancia, fica até cômico hoje, é hilárico, né? Você vê os programas políticos que não evoluíram ainda dessa forma. Então, isso é que te dá perspectiva futura. Ou seja, e eu, como legislador, a gente constrói direitos. E construir direito tem uma máxima no direito que fala assim: à medida que você conquista um direito, você quer novos direitos, né? E quando você trabalha por uma sociedade mais igualitária, mais justa, cada dia mais você tem que trabalhar para novos direitos. Então, é muito importante que você tenha essa visão plural, né? E o que nós evoluímos ao longo desses anos? O pluralismo de ideias, o pluralismo de convivência com as pessoas mais diferentes possíveis, né? E com isso foram vencendo barreiras que nós tínhamos, porque nós tínhamos uma sociedade toda enquadrada num padrão de renda, né? Quem era rico dominava, o coronelismo imperava, e essas pessoas e dessas pessoas emanavam as coisas que era bom para a sociedade. Isso inverteu agora. O coronel que quer impor o que ele acha que é certo, ele é rejeitado, ele é expurgado, porque vários segmentos emergentes da sociedade estão se impondo. E as leis hoje são a favor deles. Então, as pessoas que estavam emergentes e esquecidas, a legislação hoje garante, né? Inclusive punindo pessoas que discriminam. Isso tudo foi conquista de um processo evolutivo de ideias. Imagina se as ideias não acompanhassem os tempos, né? Então, eu acho que esta lógica é que tem que ser concebida na política. O que se pretende construir daqui para frente? Qual é o futuro que desejamos para a nossa nação? É o que nós estamos vendo hoje? Polarização? Rixa? Um embate entre geração? Contrapõe a tudo que nós construímos até agora, não é? Pelo contrário. Vamos construir ideias, concepções, a partir das diferenças. Então, esta abertura para essa percepção é fundamental que os jovens de hoje também se posicionem, contrapondo, inclusive, esse duelo que nós estamos vendo nas ruas, no dia a dia. Eduardo, você citou aí a questão dos 28 anos de mandato, né? São por essas novas ideias, pelo que ainda tem que ser feito, que você está se candidatando pela 8ª vez? Ramona, quem tem consciência pública vê que, por mais que a gente fez, tem um universo a ser construído. Então, o meu olhar, por exemplo, que é um olhar muito voltado para a questão das políticas sociais, ele é necessário no mundo onde predomina as discussões econômicas.
né? E que nem sempre elas são discutidas com viés de justiça social. Então você tem que levar realidades daquele que sofre, daquele que não teve referências outras para mudar de vida, buscar estímulos para que essas pessoas saiam daquela condição de estagnação que a sociedade às vezes não deu oportunidade para as pessoas e elas se acomodam nesse processo. Nós temos que levar isso para um debate econômico, para uma discussão econômica, né? Tanto é que eu fiquei muito feliz, né, Ramona? Ontem eu recebi à noite, quando eu cheguei na nossa viagem, um ranking de avaliação, né, que me coloca em terceiro lugar em termos de qualidade de proposições legislativas, né? Eu fiquei surpreendido e quando eu fui ver o estudo, porque tem muitos rankings aí, nem todos têm que ser tratados com muito respeito, porque às vezes tem alguns patrocínios ou tendências ideológicas, e esse não. Esse foi um ranking construído, pelo que eu vi, por cientistas políticos, de instituições públicas, de universidades inclusive, né? Então aquilo me deu um alento gostoso, ou seja, meu trabalho está sendo percebido. Porque tem credibilidade, as pessoas que fizeram têm credibilidade. Tem credibilidade. E você vê que ali não tem no ranking pessoas do partido A ou B. Tem alguns rankings que é todo mundo de uma tendência ideológica. É verdade. Né? E aí você assusta com aquilo, porque não tem ali uma análise realmente do seu trabalho. E esse ranking não tem ideologias distintas ali, mas o que imperou foi o trabalho de cada um deles, sem esse viés ideológico, mas um viés propositivo. E dentro dos critérios que, inclusive, a gente está ali no ranking, lendo a metodologia, é justamente essa capacidade de diálogo, a capacidade de você ter a condição de articular as ideias, e eu sempre defendo isso, isso parece na pesquisa, então fiquei muito feliz com isso, né? E essa concepção da gente acompanhar o que a gente propõe do início ao fim, não é só jogar a ideia lá, a gente vai monitorando para que aquilo possa ter um resultado para que seja efetivo. Você completar? Quero só completar aqui, porque foi citado aqui, por isso que eu abri a questão. A gente foi igual lá. Então pode falar. Não, fica à vontade, Não, por favor. Então vamos lá. Eduardo Galvão, você queria falar dos pesquisadores e autores dessa pesquisa, né? Isso. É uma pesquisa que chama Os Mais Influentes do Congresso Nacional 2022, Inteligência de Dados mediante Atuação Parlamentar. É um estudo grande, eu não sei se a câmera pedir para o pessoal aqui poder focar no celular, eu não sei se eu consigo aqui, só para poder mostrar, eu sei que é difícil focar, mas só para vocês entenderem. É um estudo muito bem elaborado, tá? Foi feito um levantamento a respeito de vários dados científicos. Vamos colocar na nossa rede social, que aí o pessoal consegue acompanhar, beleza, pode ser? Beleza. A pesquisa, porque mostra o fundamento técnico, científico, do que foi analisado para ter o ranking, né? Mas foi os autores e pesquisadores Eduardo Galvão, Danilo Oliveira, Ivan Ervolino, Manuel Santos, Beatriz Gagliardo e a Mariana Carvalho. São todos mestres em Direito, mestres em Comunicação, em Ciências da Computação. São pessoas que, de fato, estudaram bastante. Algumas pessoas são de associação de mulheres, enfim, estudaram bastante. E como o Daniel disse, a gente vai colocar isso na rede social para que o pessoal possa assistir. Ô, Daniel Eduardo, vamos colocar esses entrevistados nossos na roda? Vamos. Não era de pôr fogo no parquinho ainda não, mas vamos começar, né? Vamos começar a brincadeira aqui, esquentar ela um pouquinho. E aí, Gisele, Jabá, quem que quer começar? Pode ficar à vontade. Eduardo, eu queria ser a visão do esporte hoje, o especializado e o amador. Qual a visão que o senhor tem para nos dar? Porque o pessoal já está acompanhando a área do esporte mesmo comigo, né? Que bom. Aí. Jabá, primeiro eu acho que é muito importante a sua participação, justamente porque você traz uma temática que também não é, às vezes, abordada dentro do conceito de política pública, né? Parece que as pessoas é que têm o talento esportivo, ou você vê a iniciativa de cidadãos que gostam do esporte e que estão levando isto para a criança, para o adolescente. Então a gente primeiro tem que partir de uma premissa, né? Que o esporte é uma questão essencial na vida das pessoas. Nos últimos tempos, nós incluímos, inclusive, o próprio professor de educação física
como um profissional da área de saúde. Ele não era considerado um profissional de saúde, ele era considerado apenas um profissional de educação. E hoje não, o próprio Ministério da Saúde identifica como profissional que tem que estar nas equipes de saúde dos municípios. Isto fazendo uma nova lógica, que é a saúde não é feita para só curar, a saúde também é feita para prevenir. E o esporte realmente é uma prevenção, tanto de doenças físicas como doenças psíquicas e emocionais, né? E nós temos também que lembrar que a partir da oportunidade que a criança, desde pequenininha, e você trabalha também com crianças já e com jovens, né? Tem contato com as diversas possibilidades de habilidades esportivas e talentos esportivos, ela vai criando ali conceitos importantíssimos de vida, que é trabalhar em equipe, trabalhar em grupo, né? Ter regras, ter disciplinas, respeitar, inclusive, uma proposta estratégica, porque, por exemplo, um esporte coletivo é um esporte que exige que você trabalhe de forma coletiva, compartilhando as questões. Então tem um viés educacional ali para a formação das pessoas extremamente importante. Quero lembrar também que as pessoas mais idosas sabem que eu sou filho de um professor de educação física, né? Meu pai era o conhecido Sargento Daniel, que inclusive agora na semana, né, da Pátria, por exemplo, era a pessoa que inclusive organizava, né, os desfiles cívicos, tanto do 7 de setembro como do dia 20 de setembro, que é o aniversário da nossa cidade. Então eu cresci muito dentro dessa perspectiva da valorização do esporte e também do condicionamento físico, né? Nós ainda temos um problema seríssimo, porque as pessoas com mais poder econômico, elas estão tendo acessos a essa prática de forma mais qualificada, enquanto que os pobres dependem muito de iniciativas como a sua, inclusive, né, Jabá? Que leva isso para a comunidade, agrega a meninada por um outro interesse. Então, tanto o esporte amador como o esporte profissional, ele precisa ser encarado dentro dessa lógica da formação das pessoas, no meu ponto de vista. Isso é fundamental. E nem todos que praticam esporte amador vão chegar no esporte profissional, porque os talentos também são diferenciados, né? E o esporte amador é que identifica aqueles que podem pular para uma outra categoria mais competitiva, e nós precisamos disso no nosso país. Uma coisa também que é fundamental é que hoje nós já temos algumas políticas do Bolsa Atleta, por exemplo, que têm estimulado. Nós temos que avançar nesses estímulos do Bolsa Atleta, né? Para aqueles talentosos. Eu queria até aproveitar, Jabá, e falar um pouquinho aqui sobre aptidões e habilidades e inteligência. Quando o meu pai era professor, lá na década ainda, né, de 60 e 70, o professor de educação física, ele era desvalorizado até no contexto educacional. Os professores valorizados eram aqueles que davam aula de matemática, física e química. Parecia que era a inteligência cognitiva que predominava, né? Então, quem tinha o talento esportivo não era, às vezes, tão considerado, porque não era, dentro da análise dos demais, inteligente, dentro daquela visão de inteligência para alguns parâmetros evolutivos. Pelo contrário, a inteligência motora é uma inteligência que exige visão espacial, né? Visão estratégica e, além de você ter um condicionamento físico para poder ter um processo competitivo, né? Então, eu vou citar aqui um grande atleta brasileiro que a geração nova não viu, por exemplo, Garrincha, né? O Garrincha foi um dos jogadores mais famosos e ainda é um dos mais famosos do mundo. Por quê? Porque ele tinha uma inteligência de noção espacial que ninguém fazia o que ele fazia nos dribles que ele fazia. Ele conseguia armar uma coisa para achar o foco. Então, era uma pessoa
com as suas pernas ditas tortas, que poderiam não ser esteticamente muito bonitas, mas com sua noção de visão espacial, ele se tornou um atleta referência, né? Então, isto é inteligência. Isto é uma inteligência. E as pessoas nivelavam a inteligência por alguns parâmetros que eram sofisticados. Então, a inteligência esportiva é para poucos também, né? Principalmente para aqueles que avançam nesse processo de profissionalização do esporte. Eu, tanto, aqui em Pará de Minas, Jabá, eu tenho a alegria de ter contribuído de alguma forma para vários avanços dos equipamentos que nós temos hoje, de quadras poliesportivas, de apoio também a unidades que trabalham com esta lógica, e nem sempre, às vezes, a gente vê esses ginásios poliesportivos tão bem cuidados, né, pelo poder público. Ou você tem um equipamento público, mas às vezes não é tão utilizado de forma adequada, né? Nós temos lugares, inclusive, que as pessoas nem frequentam mais porque lá viraram pontos de outras coisas e não um ponto de esporte. Mas eu não só aposto, como entendo que é fundamental na formação. Eu lamento também que, às vezes, hoje, nem todos os níveis de ensino da educação pública contam com um profissional de educação física, sabe? Eu acho que isso precisava existir. E também estimular os talentos desportivos que, mesmo não passando pela universidade, mas que têm uma visão clara e têm habilidade e a inteligência para poder conduzir um grupo para buscar esse fim de treinamento. Então eu sou amante, apesar de não ser um atleta. O Daniel puxou esse lado da família de atleta, né? Crossfiteiro. Se meu avô fosse vivo, falasse que fosse fazer crossfit, tomava uma coronha na cabeça. Rapaz, você tá mexendo aqui com 2 crossfiteiros na mesa. Naquela época, imagina, crossfit, mas o meu avô, quem foi aluno dele, né? O LPO, que é mais conhecido. Levantamento de peso, né? Que é o levantamento de peso, ginástica olímpica. Meu avô dava aula disso, né? Porque meu avô, ele não era a questão do futebol, meu avô era do esporte especializado. Então, basquete, tênis, ginástica olímpica, vôlei, natação, levantamento de peso, isso era o foco dele como professor. E eu acho que eu puxei um pouco disso mesmo, porque eu adoro essas coisas de levantar peso, jogar barra pra cima da cabeça. É bom, né, só? O povo fica criticando a gente, uns Thiago Verli da vida, que fala que a vida é academia. Olha pro tamanho desse carro. Imagina eu no ginástica olímpica. Não vai ficar bom. Mas aqui, o Thiago está dizendo... O seu tamanho é excelente pra isso. Diego Hipólito. Existem talentos, é Diego Hipólito, Daniel Barbosa. Meu pai usava também um termo que hoje está voltando, é a calistenia, né? Porque naquela época você não tinha esses equipamentos sofisticados que nós temos hoje nas academias. E você trabalhava com o peso do próprio corpo, né? Então, eu fui aluno dele de educação física na escola. E nós tínhamos fases, cada trimestre do ano, ele desenvolvia conosco um esporte especializado, para você sair pelo menos da escola conhecendo regras e também tendo as noções de jogar. E uns desenvolviam, outros mas você incorporava o conhecimento, a informação. E uma das questões era a calistenia, também, além desse esporte, da questão dos levantamentos, mas ele também trabalhava, numa época, com pirâmides. Nos desfiles de 7 de setembro, tinha os atletas da pirâmide. Imagina lá aqui na porta do negócio. Você dá uma boa base, viu, Thiago? Onde fizer só vai ficar complementar. A gente fala sobre o paradesporto, você já falou disso também, né? Mas eu queria a questão que o Jabá levantou do esporte. Quando eu fui secretário de Assistência Social em Pará de Minas, nós criamos um programa de serviço social que chama o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo, que era o PROMAF, e muitos bairros da periferia vão saber disso. Nós implementamos como contraturno da escola esse programa de serviço de convivência,
ao qual nós implantamos o judô como um esporte especializado para que ele pudesse ser desenvolvido nas comunidades mais afastadas do centro. E o resultado que a gente tem, na época quem era o mestre, o professor do judô era o Fernando Navarro, e os resultados que nós temos, que nós tínhamos eram excepcionais, porque primeira questão social de que você ter uma criança que nunca tinha perspectiva de, por exemplo, entrar num tatame ou numa academia de um esporte especializado como o judô e receber o kimono dele. Só de quando uma criança de um bairro mais simples, ele recebia da prefeitura, na época quando eu era secretário, todo um uniforme para que ele pudesse estar ali, a família já ficava assim, honrada com aquilo, porque ela nunca iria ter condição de estar se não fosse por um programa de uma bolsa ou um programa social. Então tinha uma entrega, a Ramona vai lembrar disso, tinha uma entrega, eu fazia questão de fazer um ato de entrega simbólica, solene, dos uniformes para esses alunos. Eram mais de 200 crianças dentro do Promaf, desse programa, de bairros periféricos e que começaram a praticar o judô. Então quando eles viram aquilo, porque às vezes o futebol é mais próximo dessas pessoas, porque ele tem o campinho do lado. Mas uma academia de judô como um tatame não é tão simples assim. Então, quando uma criança recebia, ele via aquilo primeiro com uma responsabilidade, um respeito. Poxa, que legal, eu tenho um uniforme que às vezes eu sempre via na televisão e agora eu tenho ele aqui. Não, eles acabaram com ele. Inclusive, eu era meu filho era pequenininho, bebezinho, era doido pra colocá-lo, né? Aí quando ele tomou um pezinho, acabou. Uma disciplina tão grande na criança. Eu já fiz judô, eu sei. Pois para do nada. Eu fiz karatê também, eu não tenho muito talento. Mas eu acho que toda arte marcial, individual, assim, né? Taekwondo também, gera uma disciplina, a pessoa vira outra. Mas fazia questão de, no programa social, a gente ter que vislumbrar o esporte especializado para a gente levar uma realidade tão às vezes distante que aquela pessoa fica, ou que aquela criança, que aquele adolescente fica, de ver só aquilo na televisão, e a oportunidade dele ter ali um kimono, dele começar a aprender os fundamentos do judô. E sabe o que eu achei mais interessante, Jabá? Que o Fernando, depois que a gente concluiu esse trabalho dentro da Secretaria de Assistência Social, ele conseguiu pensar vários talentos, e com a alma dele, que é um cara super do bem, conseguiu puxar várias pessoas para levar para a academia dele de forma gratuita, como bolsista, para que pudesse desenvolver ali o judô e aí fazer as etapas que o judô exige quando uma pessoa tem ali o talento e quer. Então, eu queria só frisar isso, que eu acho que é caminho sim. É caminho sim. Tem jeito de fazer? Tem. Já fiz. Quando secretário fiz. E da assistência social, que é uma das, digamos, a prima pobre da política social. Tem saúde, educação e assistência. Se a educação tem dinheiro. Se ela quisesse implementar isso como tipo de escola integrada, ou escola em tempo integral, ela tinha condição de implementar. Mas foi na assistência social que nós fizemos, e na época eram 200 crianças que frequentavam fazendo judô. Daniel, você tem algum projeto em relação a isso? Para o Estado, por exemplo? Para o Estado, eu estou focado muito no paradesporto. Por que eu estou focado no paradesporto? Porque a gente tem que trabalhar com o cobertor que a gente tem. Em Minas Gerais, a gente sabe que já existe um recurso para financiamento de núcleos paradesportivos, para justamente desenvolver o esporte especializado dentro de unidades que mexem com pessoas com deficiência. Então, esse recurso já existe, ele é disponível através de um edital, e as entidades que trabalham com pessoas com deficiência podem se habilitar para obter o financiamento, pagar o professor de educação física, que vai ali dar a prática esportiva, estruturar o local com a modalidade de esporte que aquela instituição vai se inscrever, que as pessoas com deficiência têm a habilidade necessária. Então você consegue estruturar esses núcleos com o recurso que existe. Então estou muito focado em disseminar isso pelo Estado. Porque isso é pouco divulgado, não é? Muito pouco divulgado. Já há mais de 15 anos já existe esse financiamento do núcleo paradesportivo. Só para você ter uma ideia do público que a gente mexe, que é a PAI, onde eu tenho conhecimento, somente das 420 APAIs do Estado, apenas uma conseguiu ter o financiamento do núcleo, que é patrocínio, a PAI de patrocínio, e a outra, a PAI de Timóteo, ela entrou num processo de repescagem. Então, assim, de 420 municípios,
você vê uma PAI consegue direto e a outra repescagem, é porque não é difundido, né? Porque é critério, É um orçamento, temos que ampliar o orçamento. Existe um edital que você tem que apresentar e se habilitar. Entretanto, existe o que a Ramona falou, é pouco divulgado. Porque tem rapaz que já tem condição de apresentar a documentação necessária, mas nem sabe que isso é publicado. a gente poderia ser referência mundial, Muito. né? O recurso é bom, consegue arcar com todos os custos? Sim, consegue arcar com todos os custos para desenvolver aquele esporte específico ou várias modalidades. Você pode optar ali por até 3 modalidades de financiamento com o recurso disponível e ele financia por no mínimo 2 anos. Então você consegue pelo menos fazer um planejamento de 2 anos do desenvolvimento da prática paradesportiva dentro da instituição. E uma coisa que era importante salientar, não sei, o Jabá também pode falar disso, que é do esporte e tudo. Você sabe que essa situação do paradesporto hoje, ele está muito em evidência. Porque o Brasil, ele já há 5 Paralimpíadas, ele sempre foi top 10 do mundo. E isso, as pessoas com deficiência, quando veem isso na televisão, isso despertou neles, olha, eu também posso. E não estou falando só para a questão da competição em si, de que uma pessoa com deficiência, com viés de ser atleta, mas do viés também social, de inclusão. Porque eu acho que isso que é o mais importante, de qualidade de vida, de a pessoa com deficiência, independência, autonomia, e ter outras oportunidades também através do esporte. Vou colocar a Gisele nessa roda agora também. A Gisele, pra quem não sabe, deixa eu falar uma coisa com você, Daniel. Diz que o esposo dela é gente fina demais, que é um homem bom pro Eduardo. E mentiroso. Diz que o cara é gente boa. Depois rapaz. eles criticam pai e filho candidato. Mas só para todo mundo entender, numa ponta, propositalmente, eu não quis isso, mas propositalmente o nosso âncora ficou numa ponta. E a esposa dele na outra ponta. Mas vale destacar que assim como a questão do pai e filho, aqui também tem um conteúdo, né, meu filho? Graças a Deus. Aqui também tem um conteúdo. Você tá rindo de quê, Thiago? Vamos trocar risada. Vai rir, chorar. Mas eu acho que... Chorar só Eu só quero andando. perguntar uma coisa para você. Você que faz todo o material de divulgação do mercado marxista. Você acredita que é Eu tô ela? vendo. Ela? Você acredita Não nisso? acredito. Eu pensei que era você. Não, a gente conversa, né? A gente troca ideia. A gente troca ideia, mas aqui, eu tenho Você respeito já- ao chefe, viu? Você já... Não ia falar uma coisa aqui, mas... Mas agora Mas é a fala. mulher que manda. Fazer o quê? Vem, Ramon. É claro. Mas o Hugo às vezes me dá umas ideias assim, sem falar muita coisa, que eu já pego aquilo ali e já puxo pra... Ontem ele falou assim, sextou, ontem era terça. Eu já postei alguma coisa assim no Instagram do supermercado. Tem uma cesta na minha terça. Então assim, é umas coisas que ele me dá ideia pra jogar, A gente né? vai brincando. Ô Gisele, vamos entrar num assunto aqui, falando de questão do supermercado, e a gente vê no comércio em geral, os jovens têm ganhado mais oportunidade para ingressar no mercado de trabalho. E a gente vê que isso é muito importante para que... É aquilo que a gente estava conversando com a Maraísa também naquele primeiro episódio, né? O Eduardo até falou que hoje você precisa confiar no jovem para que ele possa desenvolver ali suas habilidades. Como é que é isso para você? Poder hoje dar oportunidade para menor aprendiz, para as pessoas que recém fizeram 18 anos e estão tendo primeira oportunidade de carteira. Como é que funciona isso na cabeça de um empreendedor? Sim, tem várias cabeças, né, de empreendedores diferentes, mas nós na nossa empresa focamos em fazer a pessoa construir sua carreira dentro da empresa com a gente. Nós hoje temos funcionários de 30, 35, 37 anos de empresa e funcionários que começaram como menor aprendiz, passaram, né, por vários setores até se tornarem referência no setor que ele está ali dentro, né, como subgerente, como desossador, enfim. Então, essa é uma oportunidade para trazer pessoas jovens, novas, que estão comprometidas, que querem fazer uma profissão, que querem fazer uma carreira, né, se desenvolverem ali dentro. Né, isso eu acho muito importante. Algumas empresas não olham por esse lado, né, olham que a pessoa, a partir de um determinado tempo de carreira, não serve mais. E eu acho que isso muito pelo contrário, isso vai muito no que você diz, né, no que o Daniel diz sobre vivência, sobre experiência.
Eu acho que cabeças juntas pensam, né, melhor. É uma frase que eu escuto muito de um podcast que eu escuto, que é: o conhecimento está disperso na sociedade. Eu não tenho só um conhecimento, você também não tem um só. Se a gente juntar aqui, são 500 anos de experiência, né? Então, isso eu acho muito importante. Juntando um pouco do que vocês estavam falando sobre a criançada, de esporte e tal, eu ouvi também falar sobre a questão das crianças no lixão. E eu queria saber um pouco mais de como que foi, porque eu lembro muito de passar por aquela... era relativamente próximo ao supermercado, e a gente tinha sítios de parentes onde a gente passava por ali, e eu era muito nova na época, mas eu lembro muito bem, era uma passagem muito... uma passagem inesquecível, né? Para quem passava ali na frente... Para quem passou uma vez, é uma coisa que não se esquece. Eu queria que você comentasse um pouco pra gente. É na estrada que liga Pará de Minas a Pitangui, né? Pra gente facilitar quem não conhece. Outro dia, inclusive, eu participando de uma entrevista aqui, no órgão de imprensa nossa, teve uma intervenção de uma grande amiga, né? Que foi justamente, chamou a atenção o trabalho que nós tivemos naquela época, canalizando os recursos para poder acabar com o trabalho infantil. E o lixão aqui era referência do trabalho infantil que nós tínhamos, que agredia o olhar de todos, né? Porque aquilo ali não tinha nenhum aprendizado para a vida daquele sujeito. Era realmente você estar fazendo com que ele disputasse dentro do lixo, né? Comida ou algum material para venda para sobrevivência junto com sua família. Então, o que a gente colocava e coloca como conceito hoje dos sociólogos é que, dentro dessa expectativa de colocar a criança trabalhando, principalmente dentro dessas condições, é você perpetuar o ciclo da miséria. Ou seja, os pais já vêm de uma miséria porque não tiveram oportunidade de estudo, já levam seus filhos desde pequenininho, eles não são estimulados a permanecer na escola, eles não têm uma evolução, vira uma cultura, e acabam se contentando com aquele básico de matar a fome do dia, por exemplo, né? Então, houve uma época no governo Fernando Henrique Cardoso que começou justamente um combate ao trabalho infantil. E foi quando nós canalizamos para cá, né, Daniel, recursos financeiros que conseguiram tirá-los daquela condição. Então, muita gente vira e fala assim: não, criança tem que trabalhar. Criança não tem que trabalhar. Criança tem que estar na escola, né? Tanto é que depois foi criado o programa, né, do jovem aprendiz. Aí sim, ele já tem uma determinada idade, mas estimulando ele se manter na escola, porque para ele estar no jovem aprendiz, ele tem que ter a matrícula escolar, né? Mas ele já começa a ter uma primeira experiência de um processo laboral. E dentro do mundo laboral, você aprende também novas regras, né? E você começa a valorizar também o próprio dinheiro que você ganha ali. Infelizmente, o governo quis acabar, inclusive, com a lógica desse programa bem recentemente. Ele queria que aqueles jovens inseridos nesse programa pudessem permanecer mais tempo no programa, não dando para o empregador a condição de perceber para ser o futuro empregado da sua empresa, né? E isso, para nós, é um desastre, porque foi vetado, inclusive isso, nós vamos ter que derrubar esse veto, porque nós entendemos que é numa fase que ele está ali, mas amanhã ele tem que ser considerado como um trabalhador. Nós não podemos mantê-lo, porque ele seria uma condição de subemprego, então, não seria um processo de aprendizado, né? Então, muitos empresários como você, Gisele, já tem essa perspectiva, e você está ali também contribuindo para a formação desse sujeito, mas amanhã ele pode estar inserido na sua empresa como um trabalhador, pelo próprio talento que ele demonstrou, pelo interesse que ele tem, mas teve uma oportunidade de aprender. Então, nós temos que dividir muito isso. Criança não é para trabalhar. A criança tem que brincar,
a criança tem que ter os seus espaços de creche, de educação infantil, de ensino fundamental, cada vez melhor equipadas, para ela poder ser estimulado a desenvolver, né? Eles nas suas escolas, nas suas casas, às vezes, não têm um material estimulante, né? Porque aprender a ler e escrever, a gente começa desde pequenininho. Quando você tem em casa revista, jornal, você tem... Hoje é tudo por aqui, mas que você tem um mecanismo de pesquisar, de acompanhar, né? Qual idade você acha que para a criança começar a trabalhar? Criança não, né? Adolescente. Você acha Não, que 15, 16? Esse aí começar a estaria trabalhar dentro do programa do jovem aprendiz. 14 anos. Para que depois, né, de 16, 17 anos, se ele quiser continuar trabalhando, aí sim ele já estaria passando por um processo de incluir no mercado de trabalho. Agora, é aquilo que a Maraísa colocou num dos nossos podcasts. O que está acontecendo com o jovem? Ele não está frequentando o ensino médio para sobrevivência. Então, ele começa a trabalhar e larga a escola. Isso vai ser um desastre, porque você sabe que todas as empresas hoje exigem pelo menos ensino médio para poder admitir. Se eles não têm isso, eles vão arrepender no futuro, vão ter que fazer educação de jovens e adultos para poder ter ensino médio. E aí é um retrocesso. Sem falar que ele pode aspirar depois no ensino técnico ou ensino universitário, de acordo com a vocação do município em que ele vivencia. Então nós temos que estimular muito o processo educacional nesta faixa etária. Escola não é para o resto da vida, mas tem uma determinada época da nossa vida que é essencial e fundamental. Um tempo atrás tinha curso técnico das escolas estaduais. Por que foi tirado isso? Eu lembro como eu ia fazer, tirado. E agora voltou. Agora está voltando. Tinha técnico-química, segurança do trabalho. Tem a reforma do ensino médio, que já traz também ali uma possibilidade de canalizar para o jovem naquelas áreas de interesse dele, né? Então hoje o jovem pode optar, e a escola tem que ofertar uma área de mais interesse. Então, se ele é mais das exatas, ele vai para as exatas. Se ele é mais das áreas sociais, ele tem um conteúdo mais reforçado e fortalecido nessa área social. Isso está sendo implementado. Eu queria... pode falar. Isso poderia ser até online, né? EAD que chama, né? Que eu achei na poderia web. ter um laboratório, aproveitar o próprio laboratório para estar criando esse curso técnico. Eu queria só colocar duas questões nesse ponto aqui. Primeiro, na questão do que a Gisele levantou, eu acho que é muito importante a gente frisar isso. Porque às vezes já foi uma realidade nossa, mas pode ser uma realidade de outros municípios que nos assistem no podcast. Por exemplo, você sabe o que é acabar com o lixão? Não. Isso, pessoal. Acabar com o lixão é você fazer um marco social na história daquela localidade. Porque hoje se fala da sustentabilidade, que é um ponto. Mas antigamente era uma questão social. De que pessoas ficavam catando lixo para comer. Pessoas que pegavam, tentavam algo para vender, para sobreviver. Em Pará de Minas não existe isso mais. Já há mais de 20 anos. Na época em que inclusive o Inácio Franco era prefeito e o Eduardo Barbosa, como deputado federal, canaliza o recurso para dar a porta de saída para aquelas pessoas que eram oriundas do lixão. Então, muitas famílias que estavam ali sobreviviam do lixo dos outros, sem falar no mau cheiro e numa cena deplorável, que teve uma novela da Rede Globo que recentemente demonstrava isso, como que era essa vida no lixão. Acabou com isso em Pará de Minas e não acabou simplesmente colocando as pessoas para espalhar as pessoas, igual muita gente faz com morador de rua hoje. Você coloca pedra, coloca caco de vidro debaixo de algumas coisas para espalhar o morador de rua sem você dar a condição de porta de saída. Aqui em Pará de Minas não foi feito assim não. Acabou o lixão, foi construído o PET, com recursos do Eduardo Barbosa, na época em que construiu o PET, que foi o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil. Essas crianças entraram nesse programa, tinham um acompanhamento, além da escola, de uma oficina de informática, oficina de saberes, no contraturno da escola, de música e arte, balé, no contraturno da escola.
Mais do que isso, depois essas crianças se tornaram jovens. E às vezes o que você dava não era mais atrativo. Então se adaptou e trouxe o agente jovem. Também recurso do Eduardo Barbosa, que nessa época, essas crianças se tornando adolescentes e jovens, tinham outro programa com outro viés para eles, já entrando numa área de formação, numa área de que eles poderiam futuramente querer ingressar num estudo técnico ou até mesmo na faculdade. Isso foi tão referência, emblemático, que às vezes, Ramona, não sei se pode resgatar isso, porque o Hugo não estava em Pará de Minas, mas o Bolsa Escola em Minas Gerais foi lançado em Pará de Minas, no Sindicato Rural, com essas pessoas que vieram do lixão, em que o ministro da Educação na época veio aqui para prestigiar o trabalho que foi feito do Eduardo Barbosa de canalizar um recurso para isso, de um dos poucos municípios naquela época que estava acabando com os lixões, e as famílias receberam o cartão Bolsa Escola da mão do ministro. E essas famílias foram as contempladas, as primeiras contempladas do programa de transferência de renda, que hoje é o Auxílio Brasil, mas era o Bolsa Família e começou como Bolsa Escola. Então, quando a Gisele traz isso, porque às vezes a gente que é mais novo não vai saber, mas Pará de Minas já teve lixão. Talvez a gente não sinta isso na não pele, sente né? isso. De falar, nossa... Não, e às vezes a nossa realidade, é claro, nós nunca vivenciamos isso, mas eu acho que é importante pontuar isso. Você sabe o que é um progresso de uma cidade sem ter um lixão? Eu acho que isso é importante. E hoje, aí, do lixão, veio as Camp, que hoje são, né, as famílias que cuidam lá dos reciclados e tem a sua fonte de renda hoje, já que a sociedade mudou com essa questão da sustentabilidade, lixo reciclado, ou seja, uma cadeia de qualidade de vida, uma cadeia de ações públicas, de políticas públicas, que quando você tem representantes que pensam em pessoas marginalizadas, você vê resultado. Então, quando a Gisele coloca essa questão do lixão, eu acho muito e é importante emblemático isso. Fazer esse histórico, né? Tão didático, mostrando que sempre tem que ter uma retaguarda de algum tipo de auxílio financeiro. Para incentivar Para também incentivar. a pessoa, né? E também, se você não dá, a pessoa fica lá permanecendo volta, estagnada naquela questão. Então, tem gente que é contra os auxílios. Olha, é só quem não tem o que comer no dia que sabe quanto isso tem importância. E isso é política de distribuição de renda. E qual que é a mazela social brasileira? É aquilo que a gente sempre repete. É a grande discrepância social que nós temos. Muitos poucos com demais, né? E muitos com nada. Então, o auxílio, a gente não deve ser contra ele, porque é uma forma do Estado fazer uma distribuição de renda. Ô Jabá, você já deve ter sentido, às vezes, na pele, não sei, né? Algum aluno ou algum momento que você foi fazer um trabalho, às vezes, social, que a pessoa não tinha o que comer da manhã, que a pessoa não tinha se alimentado para fazer uma atividade física. A gente sabe que esse lado nutricional é importante. Então entra tudo isso que o Eduardo falou, né? Desse trabalho do governo de criar esse auxílio mesmo. Esse auxílio é muito importante porque, como você está falando, eu tive muito aluno já, em vez de chegar na academia, não tem o que comer, né? Principalmente uns que vão para a escola para isso, né? Para ter a merenda e tudo, que não tem um almoço em casa. Então a gente vê que a realidade é muito diferente, né? E quando se fala de esporte, se fala de nutrição ao mesmo momento, né? Porque não adianta você simplesmente fazer uma atividade física se tiver uma alimentação de qualidade. Agora eu queria e aí eu queria complementar o que o Tiago colocou sobre a questão do ensino técnico, que hoje retornou, mas Tiago, retornou com uma mentalidade ainda antiga. Cursos que não são atrativos para o jovem de hoje. Então, quando a gente vê que investe num curso técnico, mas num curso técnico convencional, que antigamente poderia ser até importante, mas hoje não se tem. Igual, por exemplo, eu fico vendo, hoje a tecnologia da informação é o que há, principalmente para o jovem. Eu tive em Além Paraíba, um município na região da Zona da Mata, e aqui eu reforço como que a gente tem que ter a visão de que Minas são várias e a gente tem que rodar para aprender, onde uma empresa de tecnologia da informação, ele está sendo parceiro de uma PAI chamada PAITEC, para que possa desenvolver ali programas e softwares que vão atender ali
a pessoa com deficiência no seu dia a dia de forma mais barata. Então, qual tecnologia pode ser desenvolvida para você ofertar para a pessoa com deficiência num custo menor? E essa empresa, como ela já mexe com essa tecnologia da informação, ela fala assim, eu tenho a preocupação com a mão de obra, porque não estou tendo pessoas para isso. Aí o que eles fizeram? Um Tech Kids lá, em que crianças começam já, ele criou um espaço dentro da empresa, em que crianças vão lá para começar a jogar o seu PlayStation, fazer algumas atividades já com a tecnologia, com orientação de profissionais que vão colocando ele ali na tendência de ele desenvolver jogos e desenvolver produtos com tecnologia. E eu sinto falta em Minas Gerais de algo voltado para isso, para o jovem no ensino técnico, que isso aí são jovens carentes que não têm a condição de pagar esses cursos de TI, e que os jovens poderiam, o governo poderia ofertar na área técnica cursos atrativos, como gamer, desenvolvimento de software, streamers. Isso hoje que está em voga. Serão os futuros hackers do bem. Os hackers do bem. E olha para você ver, olha, pasme, hein? Eu vou falar uma coisa aqui que a gente vai soltar na minha campanha que a gente está preparando, mas é algo que eu estou focado para isso. Eu quero construir a legislação mineira para que apresente ao governo do estado um plano mineiro de gamers, que passa pela qualificação do jovem na área de tecnologia, porque acho que é algo que a gente está estacionado e acho que o estado podia dar um impulsionamento sobre essa área de tecnologia que está muito assim aqui em Minas acomodado, com iniciativas privadas esporádicas de cada canto, mas que o estado não tem um plano para isso. E talvez a legislação na Assembleia Legislativa possa ser o primeiro caminho. Já estudei a legislação de outro estado, não vou falar o estado que já tem um plano de gamers para desenvolvimento de tecnologia e inserção do jovem aprendiz para o curso técnico em tecnologia. Não vou falar porque é segredo, porque vai ser um trabalho que, se eu eleito, eu vou querer apresentar isso na Assembleia, porque eu acho que isso é algo que dá ao jovem atualmente um sinal assim diferenciado do que ele está acostumado hoje, começando na escola técnica. São os novos mercados, e aliado ao esporte, né? Porque senão fica todo mundo só centrado aqui na tela. Só para coluna assim, né? Isso Mas é interessante porque, pelo menos em Minas Gerais, durante a pandemia, a gente viu muitas escolas sendo totalmente reformadas, criando laboratório de informática. Então a estrutura para isso tem, né, Daniel? Pelo menos aqui pra gente, nós temos isso. Sim, na pandemia a gente conseguiu verificar isso, como que a educação ela tem recurso. Uhum. E você às vezes não tem a gestão do que você quer, qual que é o objetivo que você quer alcançar com essa educação. Uhum. Como você disse, vários prédios reformados, né? Algumas escolas criando salas com tecnologia. Agora, coisa boa, né? Com porque coisa boa. Eu, inclusive, fiz matéria, eu não vou lembrar o nome da escola agora, aquela que fica ali ao lado do CAIC. A Vanivilena. O laboratório de lá, ele tá semelhante ou até melhor que a de escola particular aqui do Pará, que é voltada para o ensino técnico. Olha que legal. Então, você vê, por exemplo, a oportunidade que os meninos de lá vão ter se tiver curso interessante para eles. Isso aí, que aí você tem a estrutura, né, um prédio bonito, o equipamento mais moderno. Agora nós estamos falando do curso que o jovem senta na cadeira e fala, eu quero assistir isso aqui até o final. Se interessa, e os professores terem os apoiadores para absorver essas novas tecnologias, né? Porque também nós vamos focar um outro problema quando você oferece isso que é atrativo. É a disciplina na própria escola, que o professor também às vezes queixa muito, a dificuldade, a própria violência às vezes que surge, né? Mas é porque você não tem a coisa atrativa, né? Que é a linguagem atual. Nós estávamos falando de linguagem na política, a linguagem educacional também mudou ao longo dos anos. Eu acho assim, pelo que você está falando, Daniel, o que eu vejo, né, que estudei em escola pública a maior parte da minha vida, é o sucateamento dos laboratórios de informática, né? Eu acho que isso é uma política pública que tem que ser implementada e continuada, né? Não é só colocar o computador lá, porque o computador daqui 2, 3 anos ele vai se tornar obsoleto, né? A gente está vendo aí hoje em dia um iPhone é lançado todo ano com uma tecnologia totalmente diferente.
né? Então é a manutenção desses laboratórios, né? Não deixar que se tornem sucata e virem um depósito, né? Como o livro didático tinha todo ano, agora nós temos que pensar qual o equipamento, né, da informática que tem que estar sendo revisto e renovado a cada ano. Como é que Falando nisso, atualização do software, né? essa questão né, de atualização e tudo mais. Não, gente, me fugiu essas Eu te lembro o que você ia falar. O quê? Posso arriscar? Me fugiu, você acredita? É da enfermagem? Hã? É da enfermagem? Posso. Fugiu completamente do assunto. Era isso mas mesmo? Mas batendo na questão da educação, porque a gente viu, especialmente durante a pandemia, a enfermagem teve papel fundamental, né? E as faculdades estão lotadas de pessoas hoje fazendo enfermagem porque viram a importância dessa profissão para o mundo. Foi talvez descoberta por muitas pessoas, né, Ramona? Porque muitas pessoas achavam que o hospital tinha só médico, né? Uhum. E não é, né? É verdade. O deputado foi um dos que mais lutou pelo piso da enfermagem, por essa valorização. Mas também foi um dos que bateram na tecla que tem que encontrar recurso primeiro para aprovar esse piso, né? Como é que você viu essa mudança essa semana aí? O pessoal da enfermagem não está muito feliz não, né, Eduardo? Não está feliz porque criou uma expectativa imediata, né? E é lógico que quando você já faz conta, isso frustrado é complicado. Mas você tem que olhar também quem vai pagar a conta, né? Quando o Supremo suspende por 60 dias, temos que lembrar que a coisa não caiu por terra. Foi suspenso por 60 dias para ouvir todas as partes, para ver se a partir dali aciona quem é de dever, né, buscar os recursos para o financiamento disso. Nós temos, por exemplo, uma preocupação muito grande. Os hospitais filantrópicos, por exemplo, eles tiveram que cumprir esta lei a partir desse mês. Por isso a suspensão eles entraram, porque da noite para o dia, aonde que eles iam levantar o caixa para isso? Enquanto que o poder público teria até o ano que vem para se adaptar. E o poder público, tendo até o ano que vem para adaptar, ele pode até buscar, dentro do planejamento orçamentário do ano seguinte, uma condição para cumprir isso para os enfermeiros que trabalham na rede pública, né? E os hospitais filantrópicos não tiveram esse tempo, então realmente não tem planejamento que dá conta, né? Isso a gente tem que compreender. A diferença ficou muito grande, né? Mas o que está atrás disso mesmo é que a tabela do SUS, ela não acompanha os preços que os hospitais têm que comprar dos insumos, aquilo que se utiliza no dia a dia, né? E o que precisa é ter uma compensação. O Congresso já identificou algumas formas de impostos que poderiam ser canalizados para suprir essa deficiência. E, inclusive, a criação do imposto de grandes fortunas, por exemplo, que não existe, né? Então, isso vai ter que ser agora agilizado. Nós não tivemos essa agilidade de identificação de fonte de receita, apesar dos estudos já indicarem aonde seria. Aí entram todos os lobbies da vida contrária, né? Principalmente os poderosos, que não querem que suas fortunas sejam taxadas, por exemplo, né? E então eu acredito que esta iniciativa que os hospitais filantrópicos tiveram de provocar a justiça, ela vai culminar em a responsabilização do Estado de achar essa fonte. Então, os profissionais da enfermagem não considerem isso como coisa ruim, não. Considerem que o piso é uma lei, isso não vai reverter, mas agora a gente precisa tê-lo para manutenção, em vez de ter demissão. Porque o problema é a demissão, porque teve instituições que não tinham como fazer, né? Porque, por exemplo, o caso nosso aqui do Hospital Nossa Senhora da Conceição, que já anda ali apertadinho. O impacto era o provedor me disse que era 500 mil mês. Por mês? Pois é, de onde que ia aí algumas pessoas iam ter que ser dispensadas para que outras pudessem ser mantidas. Então, e talvez aí, a continuidade... reflete diretamente no atendimento da porque gente. é o enfermeiro, o técnico e o auxiliar, né? E houve dentro desse piso, por exemplo, auxiliar, que dobrou, às vezes, o salário. Então, não existe planejamento financeiro que dê conta disso sem um tempo para adaptação.
Então, acho que os profissionais da enfermagem podem ficar tranquilos que a lei não cairá, e eu acho que essa provocação vai exigir uma revisão de fontes para a saúde. Tá separando as perguntas aí já, seu Thiago? Eu queria perguntar a sua esposa aqui, pode? Vai. Dependendo do que for, pode. A bazuca do Thiago mudou de alvo. Dependendo. Pera aí, aqui, eu tenho. Minha mão tá suou aqui agora. Eu acho que eu vou passar pra lá. Ô, Thiago, você quer sentar aqui? Tranquilo. Eu queria perguntar sobre a política de contratação de pessoas com deficiência no supermercado, se você tem isso, como é que você vê dificuldade, né, em contratar essas pessoas, se foi só pela lei ou se você já tinha consciência disso. Sim, eu acho uma lei importantíssima de inclusão das pessoas com deficiência no mercado de trabalho. Assim, a gente encontra, assim, certa dificuldade para contratar, contrariando, às vezes, muito do que o pessoal pensa, né? Às vezes a gente lança a vaga e também não vou generalizar também que é só não vou especializar que é só com essa vaga. No mercado de trabalho, no geral, tem sido complicado a contratação nos dias atuais. A gente tem vagas que estão abertas há mais de 2-3 semanas que não encontra profissional. Mas assim, eu acho que é válido sim essa lei, eu acho que é super importante. Vocês têm algum? A gente já contratou, a gente já trabalhou com pessoas com síndrome de Down, com algumas outras deficiências, mas assim, eu acredito que isso impacta muito no ambiente de trabalho com os colegas, sabe? Dos colegas perceberem a realidade de uma outra pessoa, né? Sim, a dificuldade também, né? De poder ajudar, de procurar dar um auxílio, né? A troca de experiências, né? De vida. Teve uma cidade que a gente foi, né, Daniel? Que uma mãe, eu vou lembrar aqui agora, não sei se foi bom despacho, né? Como sendo, que uma mãe virou e falou assim: o meu filho trabalha em tal ambiente. E todos os amigos dele lá têm até medo de brincar, brincou assim, porque ele conta mesmo. O Daniel chegou atrasado. O Jabá hoje não fez o que tinha que fazer. Então, mas em muitos casos também, eu acho que pelo que a Gisele falou ali, dessa dificuldade, às vezes, de como é que eu posso dizer, preenchimento da vaga, é aquilo que você fala, que muitos pais também têm um receio que os filhos entrem no mercado de trabalho. Às vezes prende demais. E isso às vezes faz com que a empresa que queira disponibilizar, que está disponibilizando essa oportunidade, encontre dificuldade. Nós temos vários fatores, eu acho, nessa questão do mercado de trabalho para pessoa com deficiência, que é muito emblemático para nós, porque nós incentivamos que a pessoa com deficiência esteja no mercado de trabalho se ela tem a condição plena de estar ali exercendo, como qualquer cidadão, também o direito de trabalhar. Né? Mas eu acho que existe isso. Primeiro, realmente, veio a legislação para que as pessoas tivessem essa sensibilidade de ter uma pessoa com deficiência no mercado de trabalho. Entretanto, aí acho que meu pai pode comentar mais sobre a lei federal. Ela, a princípio, ela foi um ganho, e hoje a gente tem que fazer uma avaliação de que é porque a cada 100 empregados é que a empresa tem a obrigatoriedade. E nós vivemos num país que, na grande maioria, não são empresas com 100 empregados, né? São menos do que isso. Então, às vezes, a gente vai ter que fazer algo nisso, porque meu pai pode fazer aprofundar nisso. Agora, existe o fator super protetivo, porque a gente veio de uma concepção da pessoa com deficiência no caráter de dependência. Isso é histórico, porque as famílias tinham muito medo do preconceito. Então você imagina uma mãe para um filho que tem já suas limitações pela deficiência, e o medo da sociedade ali julgar fez esse espírito protetivo de cuidar demais e depois não ver que as questões mudaram. Então acho que tem esse fator. Tem a questão também do BPC, que como o BPC é um benefício para a pessoa com deficiência que não tem um certo nível de renda, a família às vezes ela se organizou naquele benefício e ela não pensou em outra possibilidade de conquista. E foi pensando nisso que nesse ponto do BPC é que o Eduardo Barbosa criou a lei do auxílio inclusão. Porque o auxílio inclusão é justamente para que a pessoa com deficiência que recebe o BPC, quando ele for para o mercado de trabalho, ele vai ter o seu benefício suspenso,
vai receber o salário como qualquer trabalhador com a sua carteira assinada, mais meio salário mínimo como incentivo do governo por ele ter deixado o BPC. Então, Eduardo Barbosa já criou a porta de saída e foi super elogiado esse projeto, inclusive por grandes economistas e colunistas de jornais que escrevem sobre economia, porque foi o primeiro projeto de lei que se tornou lei, primeiro benefício como porta de saída de um tipo de benefício. E para o governo isso era lucro, porque ele deixa de pagar um salário mínimo de benefício e só paga meio. Então não houve desequilíbrio de contas do INSS para esse fim, né? E realmente, Gisele Bündchen, Mais bonita, Eduardo. Pelo amor de Deus. Eu vou sair daqui, Corta esse microfone. A pessoa, a cultura é uma coisa muito forte. Você transpor a cultura leva tempo. Realmente a pessoa com deficiência, pela sua própria família, era considerada como incapaz. Você levá-lo para uma condição de participação no mundo do trabalho é uma coisa muito recente, muito nova. Nós tivemos que mudar a cultura da família para que isso pudesse ser estimulado a partir dela. Isso é Nós tivemos que mudar a legislação, nós tivemos que mudar a cultura das próprias instituições apoiadoras dessas pessoas com deficiência, porque hoje elas têm que estar ao lado dele para facilitar a empresa, e a PAI aqui em Pará de Minas, inclusive, tem um trabalho de apoio que é chamado de emprego apoiado, para que possa trabalhar, inclusive, com o ambiente do mundo do trabalho, preparando os trabalhadores que eles vão receber uma pessoa que tem algumas características. Então, o trabalhador que já está lá na empresa, por exemplo, ele também recebe uma preparação. Tem, porque o emprego apoiado, a Gisele colocou, se você coloca uma pessoa com uma deficiência, e no supermercado é muito comum ser embalador, organização de estoque, coisa desse tipo, né? Ele vai precisar do colega para ajudá-lo ali até ele adquirir uma habilidade. Então você precisa de ter um espírito colaborativo entre os trabalhadores para o sucesso da inclusão do mundo do trabalho. Entendi. Coisa que às vezes nós também precisamos. Quando a gente entrou no ambiente de trabalho, a gente teve um colega que tivemos que recorrer. Alguém nos ajudou. E às vezes era velado isso, era uma coisa que você contava, mas velado, porque você não podia demonstrar para o patrão que você não sabia, por exemplo, né? Esse espírito colaborativo é o que a Gisele chamou a atenção. Você muda o ambiente daquele local de trabalho, onde o trabalhador começa a perceber que você pode ajudar um ao outro, sim, e que isso é produtivo para todo mundo. Você pode, inclusive, pedir ajuda a um colega que sabe mais. Então, eles trazem também um ambiente organizacional mais humanizado, mais solidário, né, nesse processo de cooperação. E as empresas que têm muitos anos convivendo com isso, elas percebem que esta mudança existe. E às vezes um trabalhador fica até com vergonha de reclamar de coisas que não precisam reclamar, mas sim percebendo o trabalhador com mais limitações e ele ali feliz, ele gosta, né, está desempenhando de uma forma tranquila. Agora, lógico que tem que ter um estímulo da família, da sociedade, do empregador. Uma coisa que as pessoas com deficiência às vezes reclamam é que às vezes ele entra numa função para respeitar a lei de cotas. Então o empregador respeita a lei, mas ele não ascende dentro da empresa, ele fica marcando passo na mesma função o resto da vida. Então as empresas às vezes precisam também estimular esse trabalhador a ter algum tipo de crescimento, né, lá. E é uma lógica em construção. É uma lógica em construção. Tem países e tem uma outra lógica também, Gisele, que a gente precisa dar um exemplo aqui muito interessante. Uma vez eu vi um filme que foi até me enviado pelo Giovanni, que é psicólogo, há muito tempo atrás, de um empresário americano, dono de uma grande rede de restaurantes luxuosos nos Estados Unidos. E ele empregava só surdo e cego na área da deficiência. E aí a primeira pergunta, gente, mas empregar surdo e cego, o que ele faz no restaurante? Qual que era a função dele? A função dele era
dobrar guardanapos de pano para toda a rede de restaurantes dele. Ou seja, uma habilidade desenvolvida, só contato. Né? E os guardanapos super bem dobrados, né? E isso leva um tempo, inclusive, para aquele garçom que tem que fazer aquilo. Era a função. Mas aí eles entrevistaram o empresário. E eles eles perguntaram, mas por que o senhor faz essa ação? Eu falei, se eu não fizer esta ação, o Estado vai ter que proteger essas pessoas. E se o Estado tem que proteger, é mais imposto que eu tenho que pagar. Então eu faço a minha parcela. Então você vê como é que uma lógica do empresário americano É uma outra lógica. é uma outra lógica, totalmente diferente do Brasil. No Brasil a gente tem que empurrar para os outros fazer, mas no final a sobrecarga de imposto vem em cima da gente mesmo. Exatamente. Porque quanto mais programa social, mais custo terá para o Estado brasileiro. Eduardo, você tocou num assunto que eu ia comentar agora. O Daniel falou no outro podcast, no primeiro, que o Brasil, repetiu agora, que o Brasil está entre os 5 países no paradesporto, nas Olimpíadas Paradesportivas. Como que você vê o Brasil nessa área de pessoa com deficiência comparado aos outros países? Como que são as políticas públicas em outros países? Porque assim, eu vejo que o Brasil é muito desenvolvido nessa área, principalmente legislativa, por termos um deputado que sempre olhou por esse lado há tantos anos. Então eu acredito que o Brasil deva se destacar entre outros países. A nossa legislação é uma das mais completas do mundo, porque ela abrange todas as áreas de políticas sociais, de direitos civis e de direitos políticos, tá? Para quem está nos ouvindo e vendo também, até lembrar disso. Quando eu entrei no Movimento das APAES, na década de 80, nós nunca podíamos imaginar que um deficiente ia votar e muito menos ser votado, por exemplo. Isso é um direito político. E mais do que isso, nós já temos vereadores em municípios mineiros, pessoas com deficiência intelectual, inclusive. Vizinhos, nossa. Então, assim, isso é muito bacana. É como você saiu da pedra lascada para poder vê-lo numa condição participativa plena, né? Então, a nossa lei é muito avançada, sim, de referência. Eles vêm conhecer, às vezes, a nossa legislação. Então, e é isso que faz com que haja mudanças. Tanto é que o Movimento das APAES entende que eu tenho que estar lá nesse espaço de representatividade política para não perder o que a gente conquistou, porque também toda hora querem mudar essas leis, né? E também avançar em novos direitos. Isso é fundamental. Agora, precisamos que a sociedade perceba, em outros países do mundo, às vezes a questão da acessibilidade é mais avançada. Então, você vai nos hotéis, já tem tudo em braille, você já encontra, às vezes, cardápios em braille, por exemplo, para o cego, né? Isto é mais avançado. Né? Mas, em termos de legislação, nós somos completos. Temos agora botar em prática. Que bom. Boas políticas mudam. O tempo acabou? Tá quase. Então, eu tô me falando. A produção, Eduardo, a gente tá com um problema aqui na nossa produção. Eles só ficam comendo, bebendo, e a gente não vai sobrar nada pra gente depois do podcast, Daniel. Ah, não. Eu tô sentindo um trenzinho. Você tá bebendo água. Eu vi uns Eu queria fazer uma pergunta pro Eduardo. Muito se critica sobre a carreira política, né? Tá mais um ano, né? A carreira, 4 anos é pouco, 28 é muito ou é pouco ainda? Para muitos é muito, para alguns é pouco. E pro Eduardo? Para aqueles que não fazem nada ou que não têm um objetivo, pode parecer que o momento é demais. Para o Eduardo é importante, por isso que eu acabei de falar. Nós estamos lá para construir direitos, para lutar para não perdê-los e para trazer novos direitos, né? Nós temos que lutar por uma política de cuidadores no Brasil, que é muito importante. Hoje nós temos pessoas com deficiência e idosos que não têm cuidadores porque não têm condição de pagá-los. E nós temos casos assim emblemáticos que inclusive estão sem aquilo que é necessário para cuidados básicos e fundamentais. Nós temos muitas pessoas com deficiência que perderam os pais e estão vivendo sozinhos.
Eu não sei se eu já coloquei aqui, mas eu vou dar um exemplo. Ano passado eu falei sobre aquela morte da criança e mãe. Então aquilo ali é muito emblemático, é exemplificado, que às vezes as pessoas morrem por falta de cuidadores. E a população idosa também precisa. Nós temos que avançar também na questão de ampliação do programa Casa Lar, para abrigar pessoas que não têm referência familiar e que precisam de cuidados necessários. Nós temos que trabalhar para aquelas mães que tiveram que largar todo o seu emprego para poder cuidar de um filho muito dependente e depois com 50, 60 anos ela não tem renda nenhuma. Então, são aspectos que fazem com que a gente precise ter esse olhar no Congresso Nacional, porque não tem outros que têm esse olhar. Entendeu? Tiago, Tem algum projeto que você fez e foi frustrado, não conseguiu implementar, que você pensa, nossa, eu queria ter implementado isso, não passou? Ou você acha que... Tem um projeto, por exemplo, que... Tem muitos projetos em tramitação que ficam muito tempo, que a gente não consegue adesão do governo. E, geralmente o governo tem uma base governista que apoia naquilo que ele quer ou não. Então a gente precisa vencer obstáculos, principalmente econômicos. Um dos projetos que ainda eu sou frustrado é que nós não conseguimos um financiamento para assistência social obrigatório para as 3 instâncias de governo, município, estado e governo. O Daniel falou, a educação tem muito dinheiro. Por quê? O município é obrigado a gastar 25% do orçamento na educação. A saúde também tem um dinheiro agora importante, mas tem uma condição de ter que aplicar 10% do orçamento na saúde. Às vezes o município aplica mais do que isso. Na assistência social, que faz todas essas políticas de proteção social, que vai desde o menino do lixão a esses exemplos de cuidadores, nós não temos obrigatoriedade de aplicação de recursos do orçamento. Então cada município aplica o que quer e acaba não aplicando. Às vezes o orçamento é 1% do orçamento. O Estado também, o governo do Estado também não tem obrigatoriedade de aplicar uma parcela, e nem a União. Então, isso é um dos projetos frustrados, porque se a gente põe dinheiro nessa área, nós vamos ter uma amplitude do serviço de proteção social. Seria tipo um Fundeb da assistência social? Exatamente. Uma outra pergunta que eu recebi no seguidor é sobre acessibilidade na cidade. Prédios que às vezes públicos não têm acessibilidade. A nossa calçada da minha casa não é acessível. Não teria que ter esse é problema de quem? É municipal, estadual? O que pode ser feito? Às vezes um incentivo fiscal para eu vou arrumar minha calçada, vou plantar uma árvore, por exemplo. Não tem. Eu até vi ontem que foi aprovada uma lei municipal aqui na Câmara, de autoria da deputada, da vereadora Márcia, que justamente tentou regulamentar aqueles edifícios de dificuldade de adaptação, que são prédios muito antigos, né? E fazendo com que haja uma obrigatoriedade a partir da lei de acessibilidade, porque hoje nós temos uma lei e cabe ao setor da prefeitura que aprova as plantas a ver se essas edificações estão atendendo os preceitos legais. Então não pode ter nenhum alvará ou nenhuma autorização de construção se a planta já não traz esse processo de acessibilidade. E o que tem de acessibilidade para logradouros, isso é de responsabilidade da prefeitura municipal, né? Ela que tem que fazer isto, né? Então, você vê que se não tiver denúncias, às vezes isso não acontece. Mas isso é chamado hoje na engenharia de desenho universal. O que é um desenho universal? É você pensar a cidade onde cabe todo mundo nas suas necessidades. Então, as ruas, os passeios públicos, os prédios, principalmente públicos, todos têm que ter a acessibilidade. O que é construído mais recentemente já é assim. O passado precisa das prefeituras investirem. É igual, né? Quando eu posto uma foto lá, às vezes denunciando um empresário colocou lá um banner, um banner, uma placa na calçada. Aí fala, não, mas é 50%, né? Parece que eu tenho uma lei que eu posso ocupar 50%. Mas, gente, é o tamanho da nossa rua direita. Passeio, né? Isso é falta de noção. Aí não pensa na dificuldade. Sem falar no transporte público. Um idoso, uma mãe, um menino. Também, né? Tem um elevador, mas ele não funciona. Pois é. Tem uma rampa lá no prédio onde eu trabalho, nem eu consigo subir. Não. Agora, Fora que a circulação de veículos é intensa.
naquele ponto, em alguns pontos, aí você tem carro parado de um lado, você tem um veículo que não vai parar para a pessoa cadeirante passar. E a gente tem que lembrar, por exemplo, que a gente tem um Ministério Público, que ele, quando é provocado pelo cidadão, ele aciona quem é de dever fazer. Então, as pessoas que sentem na sua rua, no seu local, no seu bairro, que está faltando isso, vai na Defensoria Pública, vai no Ministério Público para poder provocar uma ação. E aí a Justiça põe prazo para que isso aconteça, né? Então as denúncias, elas provocam, são provocativas. E a gente tem o Ministério Público que tem responsabilidade de levar essas ações à frente, né? A própria Rua Direita Nossa é uma rua que a gente teve uma proposta que infelizmente devolveram o dinheiro, que era para a revitalização dela. A Rua Direita ela tem que ser pensada de uma forma diferente. Universal. Universal. E o projeto era lindo, né? Era lindo. Ela trazia um cartão postal para a cidade, né? Lógico. 3 anos. 3 milhões devolvidos. Ele teve que devolver o dinheiro que perdeu o prazo. E ele tinha ali Que ele não quis, também ampliação das calçadas, né? Onde nós íamos mudar a lógica de trânsito ali. Para os comerciantes seria ótimo, porque seria uma rua que poderia ser uma rua das flores, de fato. Ela poderia ser uma rua muito bonita, né? Poderia explorar mais o espaço. Explorar, Porque a nossa cidade é bonita. Ela precisa, às vezes, ser ousada em alguns projetos. Talvez a gente tivesse que ter, né, embaixo, lá na praça, Torquato de Almeida e tudo mais, pensar num estacionamento, de fato, para veículos, para deixar o carro lá embaixo, né? Eu falo que a gente tinha que, talvez, fazer com que um espaço que tenha lá hoje uma fábrica pudesse ser desapropriado para ser um grande parque de estacionamento para o campo central da cidade, né? Imagina aquela praça de Torquato de Almeida seguida por um espaço de estacionamento e que aí as pessoas se deslocassem para a Rua Direita até para... Melhoraria o comércio, melhoraria a economia, facilitaria a vida de muitas pessoas. Poderiam se criar outros empregos ali nesse estacionamento, enfim. Gente, o Fogo no Parquinho seu foi esse hoje? Você não esperou anunciar, cara? Ainda. Estamos chegando quase no final. Temos que finalizar daqui a pouquinho. Antes de qualquer coisa, Jabá, e aí, o que você achou? Alguma consideração final? Fica à vontade, cara. Bom, um papo aqui muito inteligente, a gente aprende muito, né? Porque cada um tem uma história e acrescenta e agrega bem no conhecimento da gente. Isso é muito importante. E também sobre, né, a fala da informação sobre pensar sobre o esporte, sobre os planejamento que está tendo. Isso é muito bom, principalmente nessa área do esporte, igual o senhor falou, né? Então, eu hoje pude aproveitar bastante aqui e creio também que com esse podcast aqui tem muitos alunos também que estão assistindo, que vai ter muito a debater sobre esse assunto. A gente tem que te agradecer, né, Jabá? Você ser um ferrinho de dentista do esporte aí, especializado, Jabá, levando para pessoas que nunca acessaram essa possibilidade a ser estimulados para tal, né? Isso também faz parte da política do bem, né, Eduardo? Política do bem, isso. Então, a comunidade é construída com o esforço de cada um. De cada um. Na Semana da Pátria é bom a gente falar sobre isso. Corretamente. Ninguém é mais ou menos importante. Exatamente. Isso aí. Valeu, Jabá. Obrigadão, viu? Eu agradeço. Obrigadão mesmo. Eu agradeço mesmo. Estamos chegando quase no final. Ramon, eu vou passar para vocês daqui a pouquinho. Gisele, e aí? Mais alguma dúvida? O que você achou? Quase que falou Gi. Quase. Quase falou o quê? Gi. Gi, mas é Gi, ué. Gi, Giza. Quando, depende do dia, né, Daniel? Quando eu tô bem, eu falo assim, Gi. Quando eu preciso de alguma coisa, ô Giza. Mas quando é sério, Gisele. Bom, eu guardei 2 perguntinhas na manga que Solta elas. eu tava precisando, né, eu tava querendo colocá-las, mas não achei oportunidade. Uma pro Eduardo e uma pro Daniel. Vou fazer as 2 juntas, depois vocês se dividem para responder. Primeiro, como esposa, tenho tido experiência de Hugo estar viajando ou trabalhando em alguns horários inacostumados, né? Eu queria perguntar primeiro para o Daniel como é que está sendo esse calendário de viagens com neném pequeno em casa. E segundo para o Eduardo, que eu queria perguntar se tivesse um projeto de lei
uma votação, uma atitude política sua que você se orgulha de ter feito e uma que você repensaria ou faria de forma diferente? E aí, quem responde primeiro? Parou ímpar? Parou ímpar aí, ó. O coroinha ou o novinho? Vai lá. Vou de coroinha então, né? Bom, um projeto que eu já citei aqui no nosso Pode do Bem é a educação ao longo da vida, que eu tenho muito orgulho de ter incluído na legislação da educação no Brasil, porque eu acho que ela tem tudo a ver com o que nós discutimos aqui, de ser uma proposta transformadora de formação das pessoas. Isso eu tenho muito orgulho, faria outra vez, e agora eu quero ver se os órgãos públicos, executores, secretarias de educação assumam essa bandeira. Então nós vamos ter que continuar lutando agora para que isso acontecesse, né? Em relação a ter arrependimentos, eu acredito que não tem nada que me venha à cabeça assim que eu faria diferente, porque eu tento fazer aquilo muito refletido, né? Toda a minha ação é refletida. Talvez dentro dessa sua pergunta, Gisele, cabe uma explicação para a população no seguinte aspecto: nem tudo que a gente vota é exatamente o que a gente quer, mas é aquilo que é possível naquele momento histórico. Então tem coisas que você vota, às vezes até com o pé atrás, mas às vezes é necessário, até porque você conseguiu incluir naquela lei algo que avance. Então também tem que ceder para os outros, para a gente poder conquistar o voto do outro naquilo que a gente defende. E então, às vezes as pessoas não compreendem isso, que o processo democrático ele não é feito só pelo seu desejo, né? Você precisa articular. E uma coisa muito importante também, que eu sempre repito, eu preciso, para as lutas que eu tenho, ter trânsito em todos os governos. Então, às vezes, você precisa ceder em alguns aspectos para que você possa continuar transitando no governo, senão eles fecham todas as portas. Então, você não consegue ali influenciar para alguma coisa positiva. E tem gente que fica só nessa bandeira, de lutando a vida inteira só do contra. E não tem abertura. Então, você não avança em alguns aspectos essenciais para a vida das pessoas. E a Lícita? Pois então. Olha, Gisele, eu tô pagando uma língua do caramba. Primeiro, tô pagando uma língua do caramba, porque eu não queria, vou ser muito sincero, essa vida é corrida. Acho que, como você disse, você como esposa acompanhou um pouco o Hugo nessa trajetória de viagens. Quem está tendo a oportunidade de viajar com a gente sente como que é difícil essas viagens. O Thiago pode falar, apesar do Thiago ter sido até privilegiado essa semana, que deu para almoçar, deu para chegar mais cedo para tomar um banho e tal. Não é o Roger, vocês podiam ver com o Roger, o fotógrafo, como que é difícil, né? O Francisco, que não está aqui hoje, mas estava aí fazendo. Pois é, pergunta para ele como é que é o batido. Eu não imaginava que era desse jeito, não imaginava. Eu sempre fui o filho, né? Meu pai sempre fez isso a vida inteira, como parlamentar, por causa das APAES. Eu morro de saudade da minha filha. 8 meses. Minha filha agora, a única, ela tá me vendo, vê pela televisão e pelo botão da propaganda eleitoral, e ela já aponta que é o Daniel. E a Júlia me disse que quando ela coloca agora ela na cadeirinha no carro, a única forma que tranquiliza ela é quando ela pega o santinho meu e fica me vendo. Então isso eu fico com muita saudade. A primeira oportunidade que tenho, às vezes eu chego, ela já está dormindo, e aí só vou ver ela no dia seguinte, e dessa forma também muito rápido. Agora, você sabe o que alivia? O que alivia é o compromisso que eu firmei com a Federação das APAES. Quando as APAES de Minas, em 29 de março, definiu a candidatura a deputado estadual, eu tenho um compromisso com elas. Até o dia 2 de outubro eu tenho um compromisso com elas. Tenho um compromisso de estar presente, de estar conhecendo as demandas de perto, viajando muito. Estou viajando desde abril. Nós vamos completar, acredito que até dia 30 de setembro, eu fui a quase 130 municípios de Minas Gerais. É pouco, se você for olhar o tamanho do nosso estado e o tamanho das APAES. Só que
eu tenho essa missão até o dia 2 de outubro. E o que me alivia também é o fato do seguinte, a minha mãe, ela morreu nisso. Minha mãe morreu literalmente na estrada pela PAI. Então eu não tenho que reclamar. Eu tenho que agradecer que estou aqui vivo para representar uma missão que foi dada e até o dia 2 de outubro eu tenho esse compromisso como candidata às APAES de estar presente aonde elas quiserem que eu esteja, para eu estar conhecendo a demanda de perto e tentar transformar isso, quem sabe se eleito, dentro da Assembleia. Então é isso aí, Thiago. Mais uma coisinha? Eu ia complementar, a gente falando ontem o tanto que seu pai é forte, né? A Forte, gente às vezes reclama e ele tá lá há 28 anos fazendo isso. sem reclamar. Você tá doido. E Não outra reclama. coisa, e admirada, eu admiro a energia. A gente falou de energia no início, né? Fechando aqui com a energia que ele tem, Demais. a disposição que ele tem, que eu não tenho. Acho que eu não estava preparado nem fisicamente, nem psicologicamente para enfrentar tanta viagem. Minha bunda vai sumir, o carro já está no formato do meu corpo. Sem brincadeira. E assim, a energia que ele tem é impressionante, assim, a motivação de estar e de acordar cedo, e vamos lá, e estamos juntos, e vamos firme. Então, assim, isso realmente é de admirar. Dizem as más línguas que o CrossFit tá com saudade do Daniel também, porque não é só a bunda que vai subir, não. Viu? Dizem, tá? Thiago Feliz, o pessoal aí falou assim: ó, Daniel tá precisando comer menos hambúrguer. O músculo já sumiu, já mexei e já tô gordo de novo, tem que voltar. Comer menos hambúrguer à noite. Comi um hambúrguer só e foi ontem. E vou te falar uma coisa, porque a gente tava com fome. O pior não, o dele é só músculos que diminui. O meu, que é flacidez sem exercício. Ô, Thiago, brigadão, velho. Mais uma vez. Só agradecer pelo convite, mais uma vez. Tamo junto. Ramona, valeu. E Portal da Cidade agora bombando. Eduardo já deu spoiler. Mais uma palavra nova, né? Que as tecnologias vão trazendo. E olha a minha credibilidade, Eduardo Barbosa lançando o Portal da Cidade. Quem sabe ele também não pode ser um dos primeiros convidados pro podcast do Portal da Cidade, né? Vamos ver. Candidato reeleito pela 8ª vez, deputado estadual. Pode profetizar? Ela vai ser Vamos lá. Quem sabe ela vai entrar ao vivo no dia 2 de outubro com 2 deputados eleitos da cidade, Já vou marcar o horário. mais forte ainda. Que hora? 7h30? Já dá? Umas 7h30? 7h30 já saiu o resultado? Não Acredito que sim. Então, beleza. 8 horas a gente tá ao vivo. 7h30 a 8 gente horas. se encontrando no comitê. 00:01. Se Deus quiser. Então é isso, galera. Mais um episódio. Valeu demais. Mais uma vez, Jabá. Brigadão por tudo. Gisele, obrigado. Ramona, Thiago, meus parceiros aqui. Eduardo, Daniel. Mais um Pode Bem encerrando. Mais uma vez a gente incluiu mais pessoas. É esse o trabalho da Política do Bem. Incluir as pessoas sempre com novas ideias, com diversidade de pensamento para poder fortalecer e trazer sempre coisas boas para vocês. Novos episódios vão chegar e a gente vai estar aqui conversando, rindo, chorando, falando sério, brincando, porque é assim que a gente escolheu fazer política, uma política diferente. Fala, Daniel! A vida é assim, ué? A vida é assim. Como diria a minha digníssima esposa, nem todos os dias são bons e nem todos os dias são ruins. Então a gente tem que aprender a conviver com o alto e o baixo. Vendo, Gisele? Tá vendo? Mas é. Sabedoria também se dá na juventude, né? Claro. Então é isso aí, o Pode do Bem vai ficando por aqui. Vocês podem curtir aqui no YouTube. Vai na rede social deles também, ó. Daniel Barbosa, Eduardo Barbosa, procura lá, segue, compartilhem os vídeos, é muito importante que isso aconteça também. Faça pra gente perguntas também, né? espalhar a política do bem, né, Ramona, para mais pessoas, para que ocorram mais questionamentos, para que a gente possa responder esses questionamentos, ou eles mesmos responderem através do direct ou através do story. Enfim, a gente quer criar esse engajamento com você, se conectar sempre a você. É por isso que surgiu o Pode do Bem, é por isso que a gente traz aqui pessoas que se conectam à sociedade para poder conversar diretamente com você. Então é isso, a gente se vê no próximo. Valeu!